Live. Então, agora estamos gravando. Todos me ouvem bem? Vamos lá. Primeiramente, eu queria pedir desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve com aquele link do YouTube Live. Eu não sabia que o YouTube não aceitava compartilhamento de tela. E vocês devem imaginar que o assunto aqui é bem abstrato, eu prefiro seguir, né, nesses conceitos iniciais com imagens, tá bom? E peço desculpas para quem tentou entrar no link ao vivo, não conseguiu, não viu o novo link, que é esse aqui do Google Meet, e porventura não conseguiu assistir ao vivo. Peço desculpas, agora esse vídeo vai ficar gravado para todo mundo. Também vou pedir desculpas que o Meet ele fica sempre que alguém entra, eu preciso dar o OK, tá? Então, às vezes eu vou olhar para cá, mas eu tô focado aqui na nossa conversa. Gente, o que me motivou, então, só uma rápida apresentação, eu sou pesquisador e docente na área de genômica, bioinformática e bioética. Como vocês podem ver, a gente se adaptou muito rápido no ano passado a aulas online aqui por essa plataforma, e não pelo YouTube, então peço desculpas pelo meu desconhecimento nessa plataforma. Na próxima eu acho que vai dar certo. Eu sou vinculado à USP desde 2009, quando eu vim para o doutorado. Desde 2018 eu sou docente da instituição, e eu também sou, durante o doutorado, fiz um projeto de pesquisa em parceria com o Hospital Albert Einstein, onde recentemente eu comecei a participar de um projeto também de pesquisa em genômica. A nossa maior contribuição até esse momento, minha maior contribuição como pesquisador inserido num grupo de pesquisa, foi o sequenciamento de mais de 1.000 indivíduos aqui do Brasil, em que geramos uma lista de mutações, né, de variantes genéticas. Eu vou até trazer esse tópico a seguir. Essa lista ela é online, é uma lista de frequências alélicas. Vocês vão ver como isso é importante para o estudo de ancestralidade. E aqui é uma homenagem ao grupo. Então, a motivação para essa live, que começou tão conturbada, né, por causa das partes técnicas, mas é porque eu queria muito trazer para vocês alguns conceitos em genética. Esse grupo ele é muito interessante, o grupo do Facebook de genealogia. As pessoas são muito curiosas sobre a sua ancestralidade, e a troca de informações nesse grupo é incrível, incrível. E eu acho que toda vez que a gente observa pessoas curiosas por um assunto, a gente, como pesquisadores, né, como mundo acadêmico, precisa olhar isso como uma oportunidade de difundir mais conhecimento, né? Então, na era da internet, o conhecimento está tão disperso, é sempre interessante ter alguém que possa ajudar a canalizar, a esclarecer os assuntos. Então, eu agradeço essa oferta aqui, para vocês do grupo, mas para todos que puderem depois assistir o vídeo. Só que a gente sabe, né, que a genética ela está sempre com a gente, então é muito intuitiva. A gente costuma, isso aqui é uma piada, obviamente, a gente costuma falar que a criança que nasceu na família, o primo, o parente, o vizinho, parece mais com a mãe, parece mais com o pai, ou que a característica comportamental daquela pessoa parece mais com a mãe, com o pai. A gente tem essa curiosidade direto da genética. E a ancestralidade, ela veio como um conjunto de técnicas, né, que nos permitem estimar para cada indivíduo, com base numa comparação, né, eu vou explicar um pouco como é que funciona isso, estimar as populações parentais, né, pelo menos numa determinada escala de tempo, né, porque a gente sabe que a população humana, a espécie humana, desde a sua origem como espécie, né, a partir de grupos ancestrais, aconteceu na África, e os humanos se dispersaram pelo mundo em vários processos migratórios, em vários processos de expansão, né,
Isso aconteceu ao longo de centenas de milhares de anos. E em cada lugar que essas pessoas iam, elas ficavam algumas gerações, né, algumas dezenas ou centenas de gerações, e isso fazia a diferenciação dos grupos em subpopulações, todos de uma mesma espécie. E a gente sabe que as leis da hereditariedade mudaram o curso da sociedade, né? Isso aqui é uma curiosidade para quem não lembra, né, dos livros de história. Você tem ali grupos reais na Europa, famílias na Europa que se casavam entre si e, com isso, aumentavam o risco de aparecimento de algumas doenças, como hemofilia, por exemplo. E isso mudou o curso da história no sentido de que a maioria das pessoas dessa família tinham descendentes com uma finalidade, né, não só de formar aquela família, mas de ocupar os impérios e ocupar os territórios. E isso gerava uma certa pressão, principalmente entre filhos homens, etc. E aí a hemofilia, que é ligada ao cromossomo X, ela tem um padrão muito específico de herança genética, acabava contribuindo com essa ocorrência frequente, recorrente de algumas doenças como hemofilia, e isso mudava o curso. Então, às vezes, filhas assumiam como rainhas, e isso mudava, inclusive, a reunião e as alianças dos impérios na Europa. É muito interessante. Mas também, graças ao conhecimento sobre a transmissão, né, da informação genética, quando você cruza, por exemplo, dois organismos, duas plantas que são de utilidade alimentar na sociedade, né, você conseguiu também, a gente consegue notar que a espécie humana observava muito esses padrões, né, entre uma geração e outra na hora de plantar um milho, por exemplo. Então a gente sabe que o milho moderno ele é um resultado de muitas e muitas gerações de seleção artificial, né? Então você aumentou o tamanho da espiga, deixou o milho mais doce, a casca mais macia, palatável. São todas características que têm uma contribuição genética muito forte, e essa observação dos nossos ancestrais, que começaram a fazer agricultura, foi muito importante para a expansão da própria espécie, né, do planeta. Então, o que a gente vai falar hoje aqui? Eu queria trazer os tópicos principais que são tratados no grupo, né, onde eu conheci, onde me motivou para estar aqui apresentando para vocês. Entendi. O pessoal está tentando entrar. Eu espero que mais gente chegue, mas já somos 10 aqui. Então, eu queria trazer especificamente desse tópico, vou deixar disponível para todos consultarem depois, e também meu contato para eventuais dúvidas. A ideia é que isso aqui se torne um grupo de troca de conhecimento, né? Então, compartilhar com vocês coisas de interesse. A gente vai tentar entender o que é essa variabilidade genética, o que é que faz um indivíduo diferente do outro, e como a gente pode medir isso. Como é que essa variabilidade é transmitida ao longo das gerações, como a gente estuda, então, como é que a gente mede essa variabilidade, por que é importante estudar ancestralidade, quais são os impactos desses estudos para a sociedade, e qual é o impacto para a saúde, né? É muito interessante que a genética também nos conta não só nossas características físicas e comportamentais, mas também a gente sabe que são muito importantes para a saúde, né? Então, vamos tentar entender o que é variabilidade genética, que é uma foto ilustrativa de um grupo de pessoas, todos, cada um com sua individualidade, né? Mas eu preciso, antes de falar de variabilidade, falar para vocês o que é um genoma. A gente pode discutir, acho que tem algumas pessoas que talvez sejam da geração da Barça, mas muitos jovens não lembram. Isso aqui era uma enciclopédia em que as pessoas buscavam informações. É uma coleção de livros. E um genoma
nada mais é do que a coleção de livros que tem instruções para o funcionamento das nossas células e dos tecidos e dos órgãos e do nosso sistema como um todo. Então, melhor do que dar um exemplo como enciclopédia, eu prefiro falar como uma coleção de livros de receitas. E aí, cada receita, eu vou chamar ela aqui de gene. Tá? Então, a gente tem uma coleção de genes em cada livro. Alguém consegue imaginar o que é cada livro? É um cromossomo. Então, no cromossomo, você tem ali organizados vários genes que são, em resumo, pequenas receitas para construir as partes da célula. E aí vem o pulo do gato. Nós carregamos um par de coleções de genes, um par de genomas. E de onde veio esse par? Um veio do seu pai, outro veio da sua mãe. Então, ainda não somos gerados 100% artificialmente, né? Isso aí é uma discussão para a ficção científica, mas é uma discussão bem válida. O genoma de uma pessoa é constituído pelo genoma por uma mistura, né? A gente vai falar também sobre isso, do genoma do pai e da mãe, independentemente, inclusive, se o pai, na verdade, é um doador, né, de esperma, ou se a mãe é uma doadora de óvulos, e isso vai se encontrar em algum laboratório, mas você tem duas pessoas ali fornecendo material genético para constituir uma pessoa. Um genoma, uma coleção de cada um. E por que eu falo que são duas coleções? Porque, na verdade, a gente tem um monte de receitas. Eu vou falar sobre o número daqui a pouco. Isso foi uma dúvida que surgiu aqui no grupo também. Quem está chegando, muito obrigado pela paciência de seguir os links. Eu tive um problema lá no YouTube e a gente está gravando aqui. Então, se eu falei que um gene é uma receita, a gente sabe que existe uma receita, por exemplo, de um bolo simples aqui, né? Leva açúcar, leva farinha, leva ovo, leva uma gordura, né? Margarina, manteiga, óleo. E isso tem também um modo de preparo. Você precisa fazer uma série de etapas para fazer aquela receita acontecer, né? O objetivo é um bolo. A receita não é um bolo, é uma receita de bolo, é um papel onde você tem essas instruções. E o gene é exatamente isso. Você tem uma série de instruções, algo de fato ali escrito, que vai ser lido por um mecanismo molecular dentro da célula para fazer um produto final. Por exemplo, uma proteína, uma enzima, né? Algo que você vai usar em algum processo fisiológico do seu organismo. Muito bem. E por que eu falei que a gente tem uma coleção? Então, na verdade, a gente tem um gene herdado, um bolo simples, uma receita de bolo simples, ou um gene herdado do pai e um gene herdado da mãe. Então, se a gente dividir, por exemplo, o gene, você tem estruturas, instruções, e aí você tem cada etapa, cada palavra que, sendo importante para construir aquele produto, né, a partir daquela receita, você vai ter pontos aqui, todos os pontos você pode alterar um pouco. Para vocês terem uma ideia, em cada replicação da célula, toda vez que uma célula se divide, você precisa duplicar, né? Fazer uma fotocópia ali, digamos assim, daquela coleção inteira de genes e de livros. E, eventualmente, numa cópia, você vai ter algum problema, apagar uma letra, substituir, vai manchar, você vai ler de outro jeito. E isso pode ser um pouco diferente, né? A receita, o produto final vai ser um pouquinho diferente, né? Então, você tem essas condições aqui. Como eu falei, né? Então, a gente guardou, né, em cada célula uma coleção vinda do pai, uma coleção vinda da mãe, em boa parte das células humanas e das células, né, como um todo, de todos os organismos. Você tem aqui uma receita que você ganhou do seu pai e uma receita que você ganhou da sua mãe. E olha aqui que interessante, essas duas receitas são um pouco diferentes. Uma tem 4 colheres de cacau, a outra tem 3 colheres de cacau. Bolo de chocolate simples. As duas vão fazer um bolo de chocolate simples e provavelmente os dois bolos vão ficar bons, vão fazer o seu papel, né? Vão ser uma sobremesa, um lanche da tarde, etc. Então, existem essas variantes, né, de uma mesma receita, de um mesmo gene,
E essas variantes nem sempre vão ter um efeito tão grave. Elas podem simplesmente deixar um pouco diferente. Isso pode contribuir com a característica, né? Isso pode contribuir com a cor do olho, com o formato do cabelo, com a propensão de uma pessoa ter uma doença, por exemplo. Mas podem ser mudanças muito neutras, muito sutis. Só que olha que interessante, se eu avaliar de perto esse gene, né, sequenciando ou genotipando, eu posso eventualmente dizer o indivíduo A, né, que tem essas duas coleções, na verdade, ele tem um pai que tinha essa variante desse gene e a mãe que tinha essa outra variante desse gene. E essas variantes, na verdade, essas alterações, elas são diretamente no DNA, que é o papel com a impressão, né, lá da nossa receita. Então, o DNA, ele em si só já é, em cada uma dessas células que você tem dois conjuntos, você vai ver filamentos de DNA. E esses filamentos, eles são de fita dupla, formando aquela dupla hélice, né, que foi destrinchada nos anos 50. Só que a sequência, né, do que tem ali de nucleotídeos, né, que são as letrinhas do DNA, que a gente chama das letrinhas, a sequência ela é muito importante, não é uma sequência qualquer. Essa sequência ela tem a instrução de fazer um produto, né, celular, que é esse bolo de chocolate que eu estava brincando aqui com vocês. E aí, já estou falando aqui uma discussão do grupo. Nosso DNA ele tem bilhões de genes, por isso, mesmo fazendo 1000 exames, sempre há coisas a se descobrir. Nesse meu DNA tem predominância da Europa do Norte, dá para ver no zoom, etc. Gente, essa curiosidade é super legal. Por quê? Na verdade, a gente não tem bilhões de genes. A gente tem entre 20 e 25 mil genes, dependendo do conceito que você dá para o gene, né? Que tipo de produto que ele faz, etc. Mas essa primeira parte aqui não muda a próxima parte. O genoma ele é muito complexo. Então, a cada vez que a gente olha e compara e ganha conhecimento sobre isso, né, estudando populações, estudando grupos de pessoas, estudando pacientes de alguma doença, né, com alguma doença, a gente, de fato, consegue descobrir novas coisas a cada dia, a cada momento que a gente desejar investigar aquelas informações. Então, de fato, um exame genético é algo muito valioso, porque você tem algo ali mensurável, mas você pode interpretar um monte de coisas interessantes e valiosas para a sua vida, para a sua saúde, para a sua curiosidade, para o seu autoconhecimento sobre o genoma. Tá bom? Então, não são bilhões, são 20 a 25 mil genes, mais ou menos, distribuídos em 23 pares de cromossomos. Isso é o que vale para a espécie humana, tá? E esses pares, eles são herdados um do pai e um da mãe. Só para vocês terem uma ideia, né, eles têm tamanhos bem diferentes. Então, o cromossomo 1 é muito grande, o cromossomo 21, 22 e o Y são muito pequenos, né? Aqui tem o tamanho deles em pares de bases, em número de letrinhas, e aqui a gente tem o número de genes, né, mapeados para cada um desses cromossomos. Vocês estão vendo como é complexo e interessante? Então, eu tenho 2.600 receitas aqui nesse livro, herdadas uma do pai, outra da mãe. Tá? Então, é literalmente disso que a gente está falando. Né? E aí, isso vai acontecer no momento da formação dos gametas, né? Então, os espermatozoides produzidos pelos homens e os óvulos produzidos pelas mulheres, né, os ovócitos. Eu não estou dando uma aula aqui para a universidade, eu não quero complicar mais. A gente tem um monte de conceitos em cada um desses tópicos. Mas o que eu quero dizer é que você, na hora de fazer os gametas, né, que são as células reprodutivas, naquele momento você tem um embaralhamento, né, do que você herdou dos seus pais para você passar adiante para os espermatozoides e para sua futura prole, né, seus filhos, basicamente. E lá, então, a gente tem aquela coisa da receita ser um pouco diferente. Ela pode ser igual, né, então é um homozigoto, ela pode ser diferente, né, uma da outra, é um heterozigoto. E o homozigoto, você pode ter ele para uma versão ou para outra versão.
né? Então, você pode ser igual, né, uma cópia do outro, do gene, ah, em várias das suas formas diferentes. E agora imagina, se eu tenho 25 mil genes distribuídos em 3 bilhões de pares de bases ali nos seus cromossomos, geração após geração, você vai embaralhando, você vai tendo mutações novas e você vai combinando com a outra pessoa da sua espécie, fazendo, assim, uma transmissão, né, dessa informação adiante. Né? Então, você tem esse embaralhamento e você também tem essa recombinação. Lembra, né, nos serviços de ancestralidade, eles falam em CM, C minúsculo, M maiúsculo, centimorgans. Centimorgans são medidas de distância, né? Assim como eu falei que você tem as letrinhas, né? Você tem uma posição física dessas letrinhas, ela está na posição 1500, e aquele gene acaba na posição 11.500. Aquele gene tem 10 mil letrinhas, por exemplo. Mas você também tem essa informação de distância de mapeamento genético, distância de recombinação. Porque quanto mais próximos um do outro, uma variante da outra, um gene do outro, menor a chance dessa perninha trocar. Mas se eles estiverem muito longe, você tem um pouco mais de chance dessa perninha trocar ao longo de gerações. Isso aqui está sendo produzido nas gônadas, né? Então, naquelas estruturas, nos órgãos que produzem os gametas, e você vai misturando e combinando, misturando, combinando, misturando, combinando, e recombinando em alguns pontos. E aí isso te dá uma distância de mapeamento. Então, centimorgans e pares de bases, né, a distância física, eles têm uma correlação que não é 1 para 1, porque em alguns lugares o cromossomo ele tem uma chance maior de recombinar, em outros lugares menos, enfim. É muito detalhe técnico, eu não vou ficar nisso, mas basicamente é uma unidade de distância. Então, quando os sites de ancestralidade falam para vocês que você compartilha tantos centimorgans com outra pessoa, na verdade são pedaços, né, que têm uma medida, né, e essa medida é uma medida no genoma e você consegue quantificar isso pela interrogação daquelas diferenças, né, herdadas do pai e da mãe. Então, aqui eu tenho uma mulher, né, porque eu tenho 2 cromossomos X, e aqui eu tenho um homem, um cromossomo X e um cromossomo Y. Gente, o que determina biologicamente homens e mulheres é um outro assunto aqui, né, mas a gente tem, de fato, genes muito importantes para isso, no cromossomo Y, no cromossomo X, espalhados pelo genoma, mas principalmente nos cromossomos sexuais, e você tem uma infinidade de variantes, né, na espécie, que você pode ter combinações bem diferentes até ali dentro. E também uma cópia extra do X e uma cópia extra do Y. Você tem muita diversidade, né? Isso é típico de qualquer espécie biológica, como os seres humanos são, né? E ainda tem outras complexidades interessantes, por exemplo, a mitocôndria, né? A mitocôndria é uma organela, né? Um componente da célula que produz energia, basicamente, ele converte energia. E a mitocôndria ela tem um DNA próprio, ela tem um genoma próprio. E ela tem uma peculiaridade, a mitocôndria, ela não é passada pelo espermatozoide. A mitocôndria que a gente herda é toda do óvulo da nossa mãe, do óvulo bem-sucedido, aquele que vai fecundar e se transformar num indivíduo, né? Como tudo na ciência tem exceção, óbvio que tem exceções, você tem vazamento, já teve um caso perdido na vida e tal, mas via de regra, tá? O mais comum de acontecer é a mitocôndria ser mantida só a da mãe do seu óvulo. Então, como eu falei, né, a gente tem aqui todos os cromossomos do núcleo, eles vão sendo transmitidos, né, inclusive os cromossomos sexuais, também são transmitidos adiante na determinação do sexo ali no momento da fecundação. Mitocôndrias são pela linhagem matrilinear, e o cromossomo Y, ele tem uma peculiaridade, né? Ele é o que determina o sexo masculino, então ele é sempre de pai para filho, né? A filha recebe o X do pai. Obrigatoriamente, na hora de fazer aquela mistura, aquela recombinação, ou vai o X ou vai o Y, né? Normalmente, então a gente tem esse padrão. Então as mulheres elas passam para os 2 filhos, homens e mulheres,
as suas mitocôndrias e, portanto, as suas variantes, né, do genoma mitocondrial, e o cromossomo Y é aquilo que os pais passam para os filhos do sexo masculino. Tá? Então, a gente tem aqui, tá vendo? Se você seguir, você tem aqui esse padrão. Então, o pai tinha o Y vai passando, a mãe tinha a mitocôndria verdinha, a verdinha vai passando, aqui já perdeu porque o filho aqui foi homem. Então, esse tipo de padrão é muito interessante, a gente observa e nos ajuda a construir essas árvores, né? Essas árvores genealógicas baseadas em testes genéticos, tá? Porque a gente consegue medir a variabilidade, aquelas variantes dentro dos cromossomos autossômicos, dentro dos cromossomos sexuais, isso tudo estava dentro do núcleo, e da mitocôndria, que é passado de mãe para filhos. Muito bem, como eu falei, né, naquela hora da replicação, você tem uma chance de ter uma mutação, e todas as diferenças que a gente encontra no nosso DNA, elas são decorrentes de algum momento da replicação, o DNA ter sido incorporado e aquilo ali ter sido mantido e dentro de um gameta que foi bem sucedido, e aquilo se espalhou numa população depois de várias gerações. Então, essa é a história de uma variante genética que começa como mutação. E aí existem vários tipos de mutação. A gente, né, gosta de categorizar as coisas na ciência, a gente pode categorizar. Então, você pode mudar aqui, né, de 1 xícara de açúcar para 5 xícaras de açúcar. Você pode mudar o tipo do açúcar. Você pode mudar, tirar ingredientes, colocar ingredientes. Você pode trocar os ingredientes totalmente. Né? E também você pode errar aqui no forno, em vez de você leu 1800 em vez de 180, o seu forno certamente não vai chegar, né, em casa nessa temperatura, mas se chegasse, certamente não iria sair um bolo daquele lugar. Então, você pode também ter mutações que estragam totalmente o produto final. E se esse produto final for uma proteína muito importante para alguma função fisiológica, aquilo pode ser lido, né, como uma doença, uma manifestação de uma doença. E aí existem várias formas da gente classificar, né? Inclusive lá dentro da proteína, se ela para a proteína, se ela troca o aminoácido, se não troca, ou se ela está fora do gene, porque entre um gene e outro você tem muito DNA, você tem muito cromossomo ali no meio, com muitas mutações e variantes. Será que todas elas são inúteis? Muito pelo contrário, nos últimos 30 anos se descobriu que toda a regulação liga e desliga do gene, como um gene vai ser expresso, como não vai, por exemplo, estavam nessas regiões intergênicas, ou fora da região codificante do gene, que é essa parte da receita aqui mesmo, direto. Tá? É muito interessante isso. E aí, lembra que eu falei, né, a espécie humana surgiu na África, outras espécies do gênero Homo, né, somos Homo sapiens sapiens, também surgiram na África, e eles se espalharam pelo continente, depois saíram do continente africano mais de uma vez, e aí se popularam aqui, se estabeleceram na Europa, depois se estabeleceram na Ásia, depois alguns da Ásia saíram aqui andando por um pedaço do mar que congelou, né, Estreito de Bering, e chegaram na América, se espalharam pelas ilhas. Em cada momento em que a espécie humana se move, né, você vai ter toda essa coleção de diferentes receitas, né, de diferentes mutações ali. As variantes vão ser diferentes e elas vão se espalhar de um certo jeito no planeta. Para onde tiver seres humanos, você está levando essa informação junto. E ali eles vão ter filhos, vão conhecer pessoas de outras origens, né? E, eventualmente, vão misturando ainda mais a nossa espécie. E é uma coisa maravilhosa. A gente sabe que isso em parte, o que nos ajudou a chegar até aqui, né? A gente consegue se adaptar porque tem variabilidade, porque tem diversidade. Às vezes tem sorte também, né? Então, tem todas essas forças motrizes da evolução, elas agem simultaneamente.
Tá vendo como dá para diferenciar, né? Por exemplo, essas populações aqui não têm esse alelo derivado aqui, essa versão do gene derivado. Então, a gente consegue também identificar padrões, né? Ah, quem tem de 1 a 5%, de 1 a 10%, parece que vem daqui, populações que têm outros percentuais daqui, quando tem zero aqui, e meio a meio pode ser daqui. Vocês estão vendo como isso já ajuda a identificar um padrão em cada local? Né? E aí toda a história pode ser recontada também pelos haplogrupos, né? Então, um haplogrupo é uma combinação, né, de mutações ali que andam juntas dentro de um cromossomo. A mitocôndria, ela recombina pouco, quase não recombina, como os cromossomos lineares lá do núcleo. Isso você vai mantendo quase aquele haplogrupo ao longo das gerações. Tá? E aí isso caiu em um ancestral seu, por exemplo, um ancestral de todos nós. Pode ter caído em 2 ancestrais nossos, um daqui e um daqui, já pensou? Só depois ali de um tempo que eles se reencontraram, né, na América, aqui no Brasil. A gente já conhece um catálogo de 500 milhões de variantes genéticas. Então, aos poucos, né, você vai analisando um grupo, um outro, um hospital, um paciente, etc., você vai agrupando esse conhecimento e você vai catalogando aquilo, né, 500 milhões de variantes genéticas. Mas, em média, em relação a uma referência, né, um genoma de referência, a gente tem ali 5, 10, 20 milhões de variantes por indivíduo. Tá? Eu estou falando aqui um range muito grande, né, mas, na verdade, você tem indivíduos que são mais parecidos com a referência e tem indivíduos que são mais diferentes da referência. Não quer dizer nada, só quer dizer que você estabeleceu uma referência para comparar. De todo modo, vamos pensar aqui num caso extremo, a pessoa tem 20 milhões, é totalmente diferente daquele genoma de referência. Lembra que são 2 genomas de 3,2 bilhões de bases? Então, a gente tem aqui 0,3% de diferença. Então, todas as diferenças entre os indivíduos são, no máximo, 0,3% do seu conteúdo genético. Isso não é muito interessante? Né? Os genomas, eles estão muito parecidos entre si, na verdade. E aí, como é que a gente fala? SNP, variante, mutação? Qual termo utilizar? Gente, tem muitos termos para isso, mas vamos começar do começo. A mutação é aquele processo que gera alteração genética na replicação. Quando a gente entra num contexto populacional, a gente está falando já em uma variante, um polimorfismo. Um termo bem genérico, uma alteração. Então, é muito comum se usar a mutação como sinônimo, né, como uma forma correlata. Mas, na prática, a mutação é o evento que aconteceu, né, aquela primeira vez, e variante ou polimorfismos são aquilo que a gente já detecta na população depois de um tempo. E ela pode ser muito rara ou muito comum. E aí, o SNP, né, o SNP, que é o Single Nucleotide Polymorphism, ele é uma troca de uma letra só. Então, é um nucleotídeo só, um único nucleotídeo, que é polimórfico na população, que tem vários tipos ali na população. Ou 2 tipos, por exemplo. Você tem um ou o outro, ou um e o outro, né? Quando você herdou do pai e da mãe um diferente. Muito bem. Então, existem milhões desses SNPs e existem milhões de mutações que não são SNPs também, que são daquele outro tipo, né? Deleta, cola, copia, duplica. Existem vários tipos, é bem interessante. Eu prefiro usar o termo variantes. E aí podem ser variantes raras, que estão em uma pessoa só, naquela família daquela pessoa, ou variantes comuns que são compartilhadas com outros indivíduos da nossa população. E aí vem essa grande pergunta, né? Alguém ficou decepcionado porque no Excel, no arquivo bruto da Genera, de outras empresas de ancestralidade, como a 23andMe, você tem ali uma centena, né? 700 mil, 1 milhão de SNPs em 3 bilhões. Gente, mas é isso mesmo. Os SNPs, eles são um subconjunto, né, da nossa coleção ali. É como se fosse aquela letrinha que muda naquela receita do cromossomo 4 e não nos outros, né? Então, na hora de fazer essa investigação, você não precisa, né, sempre olhar tudo de tudo. Você vai direto onde você já conhece.
O problema é que se você conhece poucas populações, você não conhece todo esse catálogo direto de todas as mutações de todos os indivíduos. A gente, aos poucos, está catalogando isso, mas não é algo tão direto. Então, para método de comparação, 700 mil SNPs às vezes é bem suficiente para você contar essas perguntas, tentar responder essas perguntas. Então, é uma dúvida super válida. Eu acho que há muita confusão, né? Nem todas as empresas contam a história completa, ou às vezes não contam tudo, né? Porque é complexo mesmo, é um assunto muito complexo. Mas as empresas estão se popularizando, o teste genético está virando algo tão comum, então vamos fazer esse tipo de reunião que a gente está fazendo aqui e vamos tentar conversar e explicar para vocês entenderem o que vocês estão comprando e o valor daquilo, né, que você está fazendo ao genotipar 700 mil pares de bases. Então, como eu tenho falado, né, existem dois grandes métodos de investigação de genoma. Então, você tem métodos de genotipagem, tá, em larga escala, que são aqueles chips de DNA que tem 700 mil posições e você vai perguntar qual é o seu genótipo em cada uma delas, né? Então, a gente interroga um grupo conhecido de variantes. A gente precisa conhecer previamente, saber que elas variam na população, aquelas posições variam na população. E a gente usa para comparar com o compartilhamento, né, dessa lista de mutações ali, de variantes com outras pessoas. E são normalmente variantes comuns, porque você não vai gastar você não vai colocar, por exemplo, interrogar aquilo que você não conhece, por exemplo, uma variante super rara que está em uma família só ou em uma linhagem só. Você só vai interrogar aquilo que você conhece. Por outro lado, o método de sequenciamento, né, que você vai ler todas as letrinhas, inclusive aquelas que não variam tanto assim, esses métodos você consegue, então, detectar tanto as variantes conhecidas, como essas aqui de cima, quanto as variantes desconhecidas, né, que são aquelas que são muito raras e que, às vezes, podem contar a história de uma doença na família, por exemplo, ou de alguma característica muito específica daquela família. Tá? Então, a genotipagem tem um custo menor, por enquanto, torna isso útil para grandes projetos, né? Você pode estudar a evolução, né, da espécie humana ou de outras espécies, né? O método serve para você ver várias espécies. Você pode fazer investigações forenses, né? Saber de quem é o DNA daquela cena do crime, comparar com um banco de dados, ou ancestralidade, né? Que é o que nos trouxe aqui, parentesco, você vê a paternidade, por exemplo. O sequenciamento ele ainda tem um custo muito maior, mas ele permite a busca e classificação das variantes que são patogênicas e raras, né? Então, essas mutações que têm uma causa ali numa doença, por exemplo, elas normalmente são raras e elas têm um efeito muito grande, elas causam um dano muito grande, porque elas vão mudar uma receita de um produto importante dentro da célula, né? Uma proteína do músculo, uma proteína do neurônio, algo desse tipo. Então, existe uma aplicação já muito avançada em medicina de precisão, né, onde a gente faz o diagnóstico, prognóstico e, às vezes, até a predição de algumas doenças. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, isso aqui é o meu teste de DNA, né, a gente chama esses testes vendidos diretamente aos consumidores de DTC, né, Direct to Consumer, porque você não precisa ir para um médico antes. Você tem uma curiosidade sobre a sua ancestralidade, você vai lá e compra diretamente do site, compra diretamente na farmácia, né? Agora no Brasil também tem isso, nos Estados Unidos já são alguns anos assim, e você tira essas dúvidas. Para ancestralidade, a gente tem um serviço de autoconhecimento, você tem uma plataforma que várias pessoas permitem comparar o seu DNA com o de outra pessoa, e isso é muito, muito, muito divertido, muito interessante. Tem gente que é adotada, que acaba conhecendo alguns familiares, né, através dessas plataformas. Tem histórias de pessoas que não sabiam, descobriram que são adotadas fazendo esse teste. Então, tem muitas coisas interessantes sobre família e sobre contatos e parentes distantes.
E todos esses testes dependem das suas bases de dados. Por quê? Para eu ter essa comparação e conseguir dizer, né, que a pessoa veio da Europa, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você precisa ter uma base de dados contra quem comparar, né, o DNA dos testes, né? E aí não tem segredo. Uma base de dados maior e mais bem feita, né? Então eles foram atrás da tribo, conseguiram autorização para coletar de uma tribo que está há 500 anos isolada num determinado rincão lá da África ou da Ásia, ou algo do tipo, tentando ali refletir os povos que viviam ali antes, você vai ter um teste mais preciso. Então, quando vocês olharem percentuais muito baixos de populações que são populações que são muito específicas, né, muito pequenas ou desconhecidas, saibam que há um grau de imprecisão nesses testes, porque é difícil você ter essa base de dados. Às vezes você tem uma pessoa, duas pessoas. Então, a complexidade, a diferença de um teste de uma empresa para outra é em comparar com essas bases de dados. Do ponto de vista técnico, de ler aquelas mutações, a maioria das empresas seguem protocolos padrão, ouro, internacionais, e isso é bem interessante. Mas os mapas, né, de ancestralidade vão ser constituídos em cada empresa. Bem como, né, as pessoas que fazem parte de uma empresa, que fizeram numa empresa, não fizeram na outra, você vai ter que pensar que cada empresa vai ter a sua base de clientes, de pessoas que depositaram seus dados ali. Então, existem algumas iniciativas de tentar tornar público, mais gente, unificar, né, toda essa rede para poder encontrar parentes, mas isso anda devagar e por conta de questões de privacidade de dados. Afinal, o dado do seu genoma é um dos dados mais valiosos, que fala muita coisa sobre você. Não só ancestralidade, entendam isso. Ancestralidade é uma das coisas mais, talvez, inofensivas e mais interessantes de se comparar publicamente. Existem outros dados ali no meio do seu genoma que podem ser usados ao seu favor, né, para a sua saúde, para um diagnóstico, mas também podem ser usados de maneira escusa, né? Vou dar um exemplo também sobre isso. E aí teve essa pergunta, eu acho que foi hoje isso aqui, por isso que também está confuso, eu perdi o link, etc. O teste de ancestralidade poderia estar acima da árvore genealógica em termos de confiabilidade? A que ponto questionamos um grau de parentesco? Gente, a genealogia é um ramo da história. Você vai levantar evidências históricas, né? Relatos, declarações, documentos históricos. Você vai montar sua árvore porque você conversou com um parente distante e ele também montou, e aí vocês juntam a árvore com a outra, porque o nome você sabia de um lado do outro. Genealogia é uma ciência, uma linha de estudos históricos. O genoma, né, a transmissão da informação genética, ela é uma observação biológica. Você cruzar uma informação com a outra requer um grau de complexidade, que é a sua capacidade de comparar um DNA com o outro, quanto você consegue estimar o parentesco entre duas amostras de DNA, e por muitas vezes a gente observa total correlação, porque as pessoas sabem da sua história próxima, né? Elas sabem dos seus pais, e se não sabem, elas buscam informação nesses grupos, elas gostariam de saber a partir de fazer o teste, né? Então, a genealogia e os testes genéticos, eles servem como um complemento, né? Uma coisa vai validando a outra. Mas você tem ali, por exemplo, quando você vai subindo muito na árvore, você vai tendo menos precisão, né? E um dos motivos é porque a gente faz o teste da interrogação, a genotipagem ali. Se você começar a usar variação rara e métodos estatísticos de comparação e busca, né, você vai conseguir ter uma precisão aumentada, né, desse grau de parentesco. Só que lembrem, né, as gerações elas vão se abrindo, né, você vai aumentando a partir de um ancestral comum, então você tem
a mistura, né, dessa informação genética ao longo do tempo, e você vai ficando embaralhando esse cenário. Então, você começa a ter também uma incerteza estatística. Você tem uma mutação rara, você consegue mais ou menos traçar ela, você tem algo comum, você não sabe se veio de um lado ou do outro, porque, sei lá, era comum há 3 gerações, você pode ter herdado dos 2 lados, inclusive, tá? Então, utilizem como ferramentas complementares. Genealogia é super importante, os documentos históricos são super importantes. E aí eu queria só lembrar aqui que, né, se a gente tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, você vai subindo aqui. Se a gente for para 30 gerações atrás, vamos colocar uma geração de 25 anos. A gente está falando de 750 anos atrás. É isso? 750. Tinha 1 bilhão de pessoas no planeta Terra, 750. Esse número, né, vai elevando. 2 elevado a n, número de gerações. Não tinha 1 bilhão de pessoas. Então, a gente sabe que a árvore, na verdade, a pessoa que faz o papel do seu tataravô também fez o papel do seu outro tataravô ali, porque as populações elas não eram tão infinitas. Muito pelo contrário, né, as populações eram menores. E isso, obviamente, gera mais um grau de complexidade na hora de estabelecer um parentesco. Então, você consegue estimar mais ou menos. Você pode ser, já viram essas tabelas lá no grupo. Você pode estimar que esse daí é um primo de 5º grau, né, removido 3 ou 4 vezes, porque a remoção é em qual linhagem que ele estava. Né? Então, você vai trazendo mais para perto, você vai removendo menos vezes, né, essa linhagem. Tá? Então, segmento IBD, né, idêntico por descendência, identical by descent. Então, é isso que nos ajuda a entender, né, que, por exemplo, esses 2 são primos, porque eles têm aqui esse parente aqui em comum, né, tá vendo esse trecho aqui, foi herdado desse avô comum entre os 2. Bem legal, né, essa mistura. E aí tem isso, né, aí uma população migrou para o outro lado, você não manda todo mundo. Não teve um censo na África há 2 milhões de anos atrás sorteando um conjunto bem aleatório de indivíduos. Você teve algumas tribos que migraram, alguns indivíduos que foram, outros não foram. Então você tem essa diversidade genética mudando ao longo do tempo, né? Efeito bottleneck e efeito gargalo de garrafa. Você não manda todo mundo para frente, não é todo mundo que morre, ou algumas pessoas morrem, outras vão, outras migram, tá? E assim vai se transformando, né? As populações vão se transformando. Aqui tem uma outra dúvida que apareceu lá no grupo, que é o seguinte: tem um gene chamado EDAR, que tem vários RS. RS é o início lá da identificação do SNP, qual que é a posição do genoma que ele está. É um RS, um identificador, né? Como se fosse um CPF do SNP. Ligado a cabelo e dentes, e contou a história, né? Essa mutação aconteceu na China e se espalhou. E você tem diferentes frequências entre as populações, e isso está aqui, né, na população mundial. Em cada população você tem uma frequência diferente, e isso explicaria, por exemplo, o tipo de cabelo. É muito difícil a gente estabelecer um fenótipo, né, uma característica tão complexa como o cabelo, o tipo de cabelo, com uma mutação só, com uma variante só. Principalmente sendo uma variante tão frequente. Você entende que a variante, se ela for muito frequente, você não consegue agrupar todo mundo que tem tal cabelo aqui, 100% das pessoas são assim, 100% das pessoas são assadas. Na verdade, você tem uma tendência. Esse grupo com esse cabelo tem uma frequência maior disso, daquilo. Isso é o que a gente chama de associação. Então, você tem uma pequena associação que vai explicar só um pedaço do porquê você tem cabelo ondulado. Né? O meu é ondulado, por que você tem um cabelo ondulado? Tá? E aí tem coisas que são bem, né, explicáveis por um gene só. É raro isso acontecer, mas, por exemplo, o grupo sanguíneo, se a pessoa é A, B ou O, isso é explicado por um gene só. Mas coisas como a idade, a estatura na idade adulta, né? Ou, por exemplo, diabetes tipo 2, ou hipertensão, ou boa parte dos cânceres, eles são poligênicos. Então, eles têm variantes de pequeno efeito, que em combinação vão ajudar a fazer aquela característica, aquele fenótipo.
né? Então, a gente tem as pessoas que têm a mutação têm uma chance aumentada, por exemplo, de ter algum tipo de fenótipo ali. Essa aqui é uma paródia, que tem uma analogia que tem num livro, que fala assim, você tem várias variantes que contribuem com aquilo, e o resultado, na verdade, é esse pequeno balanço ali. Se a doença ela precisava aparecer quando, sei lá, um determinado hormônio estava muito baixo, então é porque pesou para um lado e não para o outro. A maioria das características são poligênicas. A altura é uma delas, por exemplo. Tá? Então, aqui são mulheres, aqui são homens, eles estão distribuídos pela altura. Você vê que a altura média das mulheres está por aqui, a altura média dos homens está por aqui, e é altamente poligênico, basicamente centenas de genes contribuem, suas diferenças pequenas contribuem para as diferenças na altura. Tá bom? E aí vem o momento em que eu gostaria de trazer para vocês um cuidado que eu acho que é importante vocês terem ao comprar alguns testes genéticos que eles se propõem a predizer alguma característica, alguma doença, alguma... Gente, características poligênicas, quando você dá uma variante só e fala que está associado àquilo, é uma probabilidade de estar associado com uma contribuição muito pequena. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, tá bom? Eu não vou dizer de qual empresa que é isso, já tem uma empresa vendendo para altura, e ele dá uma variante só. E aí ele cita os artigos científicos que geraram essa associação, descobriram essa associação dessa variante. Quando eu fui ver, dá uma olhada, está aqui, contribui com 0,9 centímetros na altura, em caucasianos ou em indivíduos de ancestralidade europeia. Gente, todo mundo que compra esse teste sabe disso. Você não está dizendo que a pessoa tem uma probabilidade de ser muito alta ou muito baixa. Você só está dizendo que a pessoa tem uma variante que foi associada com um tamanho de uma contribuição de 0,9 centímetros na altura. Então, todos esses testes, eles precisam ter lá na caixinha, no site, quando você concorda os termos e condições, eles falam assim, isso não é diagnóstico, isso não deve ser usado numa interpretação direta de saúde, é só autoconhecimento. E eu concordo, é muito legal a gente saber se tem ou não tal variante. A questão é, qual que é o valor disso para você? Tomem cuidado, a gente está aqui tentando, né, aos poucos, difundir mais esse conhecimento, porque se o lugar que vende o teste acha que você vai cair ou vai ser levado a pensar, né, que toda a resposta da sua saúde, das suas características está lá, tome esse cuidado. Chegaremos lá. A ideia é chegar lá, mas ainda não estamos lá. Olha aqui, só europeus. Europeus são muito mais estudados que outras populações do mundo. Os europeus, né, nos Estados Unidos, na Europa. E as populações são diferentes. Então, a gente tem muitas diferenças entre uma população e outra. Tá? E aí, por exemplo, na herança monogênica, que são aquelas mutações raras, variantes raras que podem causar doenças, né? Você vai ter um padrão muito claro, né? Se você precisa de 2 alterações para ter a doença, então você tem 25% de chance, né? Um casal de ter uma criança afetada. Gente, essas são doenças raras, condições raras, tá? A maioria das pessoas, a maioria das pessoas que acabam, porventura, tendo alguma doença ao longo da vida, algo muito comum, colesterol alto, diabetes, é super comum, intolerâncias a determinados nutrientes, algo do tipo. A maioria dos casos são de herança multifatorial poligênica. Monogênicas são doenças raras e, felizmente, o conhecimento chegou a um ponto que uma grande parte dessas doenças já pode ser diagnosticada, tá bom? Porque essas técnicas de sequenciamento permitiram que a gente encontrasse o gene que, quando alterado, causa aquele problema e também a fazer um diagnóstico para aquela doença. E aí você tem doenças que são causadas por um gene só, e existem algumas que são causadas por mutações em alguns genes diferentes, né? Então, o gene
A, B, C, D e E, todos eles, quando alterados naquele tipo de mutação rara e bem danosa, bem patogênica, causam, por exemplo, encefalopatia epilética em crianças, né, o tipo infantil. Outras são, assim, mais difíceis ainda. Então, desabilidades intelectuais, né, que são super, assim, difíceis de diagnosticar ainda, infelizmente, porque a gente não conhece todos os genes que são associados a eles e provavelmente eles têm um componente também multifatorial ali, influenciando, né, a ocorrência dessa doença. Outra discussão no grupo. Olá, gente, só por curiosidade, será que no teste de DNA também pode haver consequências? A pergunta ficou aberta, mas depois eu vi que a pessoa queria saber consequências negativas ou informações negativas, né? E aí eu vou falar um slide aqui só sobre privacidade e uso dos dados, né? Recomendo que assistam um filme chamado Gattaca, de 1996. Esse filme fala sobre um futuro em que a sociedade, todos os filhos são feitos em laboratório e você tem um total controle sobre a informação genética de cada pessoa, indicando um emprego para cada pessoa, uma função na sociedade para cada pessoa. E se a pessoa não quiser aquele emprego? Se a pessoa quiser fazer outra coisa? Então, aqui fala sobre um futuro distópico, né? Uma realidade muito, muito difícil da gente pensar. Filmes provocam esse tipo de sensação, né? E a gente fala sobre discriminação genética. Será que já, hoje em dia, a gente pode ver discriminação genética? E se o plano de saúde da pessoa tiver acesso a esse dado? Será que ele pode cobrar mais caro ou negar a pessoa porque ela tem o risco de ter uma doença cardíaca, por exemplo? Na hora do avanço tecnológico, a gente às vezes não pensa em todas as consequências. Existem muitos grupos estudando, né, juridicamente como prevenir esse tipo de vazamento, como mitigar, né, controlar esse dano. Mas a regulamentação ela anda num passo diferente do passo tecnológico, né, do mercado, dos produtos, etc. E a gente também tem o direito de não saber, né? Então, às vezes a gente não quer ser sequenciado, a gente não quer saber que vai ter a doença. Alguém pode fazer aquilo por você, né, invadir aquela informação, né, e uso forense, né? Isso aqui foi do ano passado, um assassino na Califórnia de um crime que aconteceu em 85 foi encontrado pelo GEDmatch, que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem. Em 85 já se conhecia DNA, já se conhecia algumas sequências, inclusive variantes, etc., mas não tinha nenhum banco de dados grande, etc. Então guardaram o DNA da pessoa, vários suspeitos, né, no banco da polícia, e em 2018 fizeram a seguinte pergunta: vou cruzar então a genotipagem desse indivíduo, né, do suspeito, não sei quem é, do material do suspeito, contra o banco do GEDmatch, e aí encontraram um parente dele. E aí, com essa informação e com demografia, bom, a gente sabe que esse parente tem que morar em tal região, deve ter 80 anos, é homem, tal, chegaram no cara. GEDmatch é um site voluntário, né, que as pessoas depositam suas informações para comparar, encontrar parentes, encontrar pessoas distantes. Já tem um uso, né, aqui um uso forense. E aí, todo mundo pode ser monitorado no final do dia. E só para terminar, aí a gente faz alguma conversa aqui, algumas perguntas. Desafios, né, promessas e desafios. Então, lembra que eu falei que a maioria das doenças são poligênicas? Então, um dia a gente vai poder fazer um teste que você consiga mapear o risco daquela pessoa, por exemplo, para desenvolver um câncer de mama, e aquela pessoa que tem um risco aumentado, ela pode fazer uma mamografia mais frequente, ela pode fazer outros exames que venham a existir mais frequentemente, para antecipar e descobrir e tratar logo no início da doença. Já estamos lá? Quase. A gente já consegue mais ou menos fazer isso para a população europeia, né, porque você tem grandes bancos de dados na Europa, como o UK Biobank, mas quando você transporta isso para uma outra população, basicamente, quando você tem uma curva que está muito separada das outras, você não consegue dizer com muita precisão se o risco, né, daquela doença, por exemplo, esquizofrenia. Então, a verdade é,
não conseguimos ainda transportar essa informação dessa combinatória de variantes para dar o risco em outras populações. Conseguiremos no momento em que mais populações forem sequenciadas, como a população brasileira, né, com as populações que deram origem à população brasileira, os grupos indígenas, grupos na África, né? O Brasil recebeu africanos de vários lugares do continente, é um continente muito grande, é um continente muito diverso, então a diversidade da população brasileira é muito grande. Tá? E aí eu vou encerrar com nosso estudo, né, que alimentou o Abraon, né, aquele arquivo que eu mostrei. Aqui é representativo de São Paulo, só dividido em 4 populações. Europeus são essa cor, africano, leste asiático, né? A gente imagina, japoneses da cidade de São Paulo, e nativos americanos. Então, vocês veem que, para cada autodeclaração, né, de cor de pele, que é uma pergunta típica do IBGE, é uma pergunta dificílima num país como o Brasil, porque a gente tem muita miscigenação, sabemos historicamente disso. Você vê que, tirando algumas pessoas de imigração mais recente, né, então asiáticos, aqui os japoneses e descendentes, né, que são idosos, então também tem isso, né, são pessoas de uma geração, a primeira geração no Brasil, típico de São Paulo, você tem a maioria dos brasileiros sendo miscigenados. Essa é a história do Brasil, isso vai ficar em outro capítulo, mas queria agradecer, então, a presença de todos, novamente, quem conseguiu chegar nesse link. Muito obrigado. Eu vou deixar gravado isso lá no YouTube. Eu vou rapidamente fazer isso para disponibilizar para todos que se frustraram tentando entrar no link inicial. Eu peço desculpas novamente para vocês. O nome do meu grupo aqui na USP é LAMP4, que é o Laboratório de Análises Genômicas em Medicina P4, Preditiva, Preventiva, Personalizada e Participativa. Aqui está meu e-mail, tá bom? Sou muito ocupado com aulas e pesquisa, mas vou tentar responder quem for tirar dúvida. E eu queria saber também sugestões, além de, claro, aprendermos a usar o YouTube Live aqui e outras ferramentas, para a gente continuar tendo essa interação. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Eu vou parar de gravar, mas a gente pode continuar aqui só para ter as perguntas aqui mais anônimas.